Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Que bom ter a sua companhia na manhã desta quarta-feira mariana. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Chegamos para mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Todo o Brasil mesmo. Mais de 2.200 cidades brasileiras, 22 capitais deste Brasilzão de nosso Deus. Vamos até às 10 horas da manhã com muita informação. Aliás, por falar em informação, o mundo inteiro começa a comentar já sobre um vírus que está apavorando já no outro lado do mundo. E deste lado do planeta já está aqui conosco, ela vai trazer informações daqui a pouco. É só uma manchete. Suelen Rodrigues, direto de Maringá. Ô Suelen, é isso? Está apavorando o planeta? Bom dia. Bom dia, Dilson, isso mesmo. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre esse vírus que está circulando ali na Índia, acendendo um alerta ali no continente asiático e já expandiu aí a notícia para o mundo todo. Mas daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado, Suelen, direto ao vivo de Maringá, região noroeste do estado do Paraná. Não saia daí, fica aí, Sueli, eu volto com você daqui a pouco. A gente vai até às 10 horas da manhã, como eu disse, né? E às 10 horas da manhã vem o padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Você sabe que o padre está completando 21 anos agora em 2026 com o programa Líder de Audiência no rádio e na televisão, em 2 horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite. E quem acompanha sabe bem o conteúdo do programa Experiência de Deus. São muitos depoimentos, é muita emoção, graças a Deus, com muito agradecimento também. E é um atrás do outro, do Brasil e do exterior. Pessoas que alcançam as graças, ligam, participam com o padre e agradecem. Quer ver mais um? Coloca no ar. Eu tive um problema, padre, chamado costocondrite, que é uma inflamação generalizada das cartilagens do peito. Puxa. E ela é incapacitante, ao ponto de não conseguir dirigir, praticar esporte, tomar banho, cair água no peito dói, sabe? E a inflamação, ela evoluiu tanto que eu já estava com inflamação na bacia e nos ombros. Puxa vida. E fui diversos médicos, 2, 3 vezes, em diferentes especialistas, exames e nada. E chegou um ponto, assim, que eu agachava em casa, sentava e começava a chorar. Eu não tinha perspectiva de resolver o problema. Certo. E em um programa do senhor, o senhor falou do escapulário, Nossa Senhora do Carmo explicou, né? Sim. Tá aqui embaixo dessa camisa preta do Klesma. Aqui tá meu santo escapulário, desde os 12 anos. Isso. E eu fiz um propósito naquele dia que se eu melhorasse desse problema, durante minha existência eu nunca mais deixaria de usar o escapulário. Certo. E a dor foi diminuindo, sumiu e eu nunca mais tive esse problema. Amém. Então diga obrigado, Nossa Senhora do Carmo. Obrigado, Nossa Senhora do Carmo. Pela graça recebida. Você tem fé em Nossa Senhora do Carmo? Então reze diariamente com a gente, a madrinha da obra na programação da TV Evangelizar. E como é bom agradecer, né? Recebe a graça e agradece. Por isso que a gente sempre fala, né? Mais agradecendo do que pedindo. Recebeu? Agradeça. Pede e agradece. Mais pede do que agradece. 10 horas da manhã, Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti, completando neste ano de 2026, 21 anos no ar. Pessoal, vamos falar das chuvas que estão, né? Castigando algumas cidades brasileiras, sobretudo a cidade de São Paulo. Você já vê imagens aí de São Paulo. Esse foi o temporal de ontem, atingiu a capital paulista, deixando São Paulo e a região metropolitana em estado de atenção para alagamentos e transtornos no trânsito. Impressionante as imagens de ontem à tarde, né? A Defesa Civil, inclusive, emitiu alerta severo enquanto a chuva intensa. Ventos e muitos raios provocaram alagamentos de ruas, quedas de árvores, olha essa imagem aí em cima do carro, né? E interrupções no trânsito também. Especialmente nas marginais Tietê e Pinheiros, os registros apontam mais de 1.000 descargas elétricas na cidade de São Paulo. Mais de 80 mil clientes ficaram sem energia elétrica de novo em vários bairros. Olha o raio, a intensidade do raio, a intensidade da chuva. No Ceará também, a chuva causou problemas em Jijoca e Jericoacoara, onde mais de 100 milímetros de chuva foram registrados em curto período.
transformando ruas de areia em canais e alagando casas e estabelecimentos também. A situação preocupou moradores e comerciantes e equipes municipais trabalharam para recuperar os danos, enquanto o radar meteorológico indica instabilidade persistente também no Ceará. A chuva de verão que não dá trégua. E o verãozão é assim mesmo, a gente já sabe, dá verão, calor, alta temperatura, cai aquele toró. E em muitas regiões esse toró, essa chuva vem com muita intensidade, causando muito prejuízo, muito alagamento, muito transtorno. Eu vou voltar a Maringá porque a Suelen já está de volta conosco aqui. Ela deu uma manchete no começo do programa sobre o vírus que vem preocupando as autoridades sanitárias do mundo inteiro. Ô Suelen, esse vírus, você disse, foi na Índia, né? É na Índia, né, que surgiu esse vírus aí que está preocupando todo mundo, né? É isso mesmo, Adilson, bom dia novamente. A Índia confirmou pelo menos 5 casos de um vírus chamado Nipah, ali em um dos estados do país. Foi neste mês de janeiro, né? E aí gerou um reforço nas vigilâncias sanitárias e um alerta ali no continente asiático. As autoridades indianas afirmaram que está tudo sob controle, que não tem motivo aí de pedem calma à população, mesmo com a detecção desses casos em profissionais da saúde. Só explicando, Adilson, rapidamente o que é esse vírus Nipah. Ele foi descoberto em 1999, né, entre criadores de porcos na Malásia e, eventualmente, ele é detectado na Índia e também em Bangladesh. Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, alerta que esse vírus ele é de alta letalidade. Então, só explicando também como que ele é transmitido. Ele é um vírus aí zoonótico, que é transmitido de animais para humanos, também em alimentos infectados e de pessoa para pessoa também em contato muito próximo. Os especialistas alertam que, embora esse Nipah tenha essa alta taxa de letalidade, como diz a OMS, a probabilidade que ele se torne uma pandemia global é muito baixa comparada aí com o que aconteceu em 2020 com o coronavírus, né? Mas cabe uma atenção especial. Então, devido a isso, alguns países da Ásia, como por exemplo a Tailândia, Nepal, Taiwan, intensificaram medidas de segurança sanitárias, principalmente nos aeroportos, para evitar a importação dessa doença. A imprensa chinesa também se manifestou, falou que até o momento não teve nenhum caso no país, mas que também está tomando todos os cuidados necessários mediante a essa doença. Por enquanto, o cenário é esse, Adilson, é de vigilância reforçada. As autoridades indianas, né, falaram que não precisa aí de um pânico, né, mundial, mas a notícia já repercutiu o mundo todo. Nós aqui do Brasil também ficamos preocupados, porque já sofremos aí em 2020 uma pandemia global e a gente fica preocupada em alerta. Seguimos acompanhando e eu volto com você. Obrigado, Suelen. Como diz um velho ditado popular, nossos avós já contavam para nós, gato escaldado tem medo de água fria. Para quem sofreu muito e perdeu muitos familiares e 700 mil pessoas morreram no Brasil, só no Brasil, né? Milhões no mundo, a gente tem medo dessa água fria, né? Então todo cuidado é pouco. Obrigado. A Suelen volta daqui a pouco, viu, Suelen? Como a gente falava também na roça, no sítio, vamos mudar o rumo dessa prosa, né, gente? Vamos falar agora de futebol, de Campeonato Brasileiro, porque hoje a bola rola. E o seu time contratou ou não contratou? Como é que está o elenco? Como é que está para a temporada 2026? Começa hoje o Campeonato Brasileiro, hein? Terá o maior número de jogos dos últimos 23 anos. São 380 partidas distribuídas em 38 rodadas. A competição começa mais cedo, você sabe por quê, né? Por causa da Copa do Mundo, que será realizada, começa no dia 11 de junho, vai até o dia 19 de julho, no México, nos Estados Unidos e também no Canadá. Por isso também os campeonatos estaduais já estão em andamento e seguem até o dia 8 de março. Aliás, fim de semana agora não tem Campeonato Brasileiro por causa da data dedicada à decisão da Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo, e também jogos dos campeonatos estaduais. Então a primeira rodada é hoje, a segunda rodada no outro meio de semana. Além de um calendário mais extenso neste ano, o
Campeonato Brasileiro chega cheio de mudanças. Estreia o impedimento semiautomático. Será que vai dar certo aqui? Tomara que sim. Usa câmeras e sensores na bola para decisões mais rápidas e mais precisas. Tem a volta do G4 na Libertadores da América também, com apenas os 4 primeiros classificados diretamente para a fase de grupos da Libertadores. O 5º colocado vai herdar uma vaga na pré-Libertadores e o 6º colocado vai para a Copa Sul-Americana. Vai acabar com a festa dos times brasileiros, né? Com 8, 9 equipes na Libertadores da América. E tem outro detalhe também sobre o mercado de transferências, né? Fica mais flexível, permitindo que jogadores atuem em até 12 partidas antes de trocar de clube. Então, boa sorte a você com seu time, porque o meu tá no bico do corvo. O meu, não sei se não cai esse ano pelo elenco que tem. Ai, meu Deus. Falar de eleição agora, as eleições. O ano é rápido, hein, gente? É carnaval amanhã, depois de amanhã é Copa do Mundo, que falamos de futebol agora, e depois de amanhã já é eleição. É rapidinho, hein? O Tribunal Superior Eleitoral abriu prazo para que eleitores e instituições enviem sugestões de regras para as eleições gerais deste ano até às 23h59 do dia 30 de janeiro, depois de amanhã, por meio de um formulário eletrônico disponível no site do TSE. As contribuições poderão ser feitas por qualquer eleitor brasileiro, partidos políticos também, tribunais regionais e associações interessadas em aperfeiçoar as normas que vão orientar o processo eleitoral no Brasil. Após o encerramento do prazo, ou seja, depois de 30 de janeiro, estão previstas audiências públicas entre os dias 3 e 5 de fevereiro para debater as propostas com a transmissão ao vivo e a participação presencial ou por videoconferência. Os temas incluem itens como pesquisas eleitorais, registro de candidaturas, financiamento de campanha, propaganda eleitoral e a fiscalização do processo, entre outros pontos das minutas das resoluções que serão aplicadas nas eleições. Então, se você tem alguma ideia, se você tem alguma sugestão a fornecer ao sistema eleitoral, entra no site do TSE, digita lá a sua sugestão até o dia 30, agora, que depois, entre 3 e 5 de fevereiro, essa sua sugestão será debatida por todos os envolvidos, tá bom? Vamos para a Itália, vamos para o Vaticano, Roma, outro lado do oceano. Você sabe que nós estamos comemorando 200 anos de parceria, diplomacia entre o Brasil e o Vaticano. Sabe disso, né? A gente já falou aqui várias vezes, inclusive com a apresentação da Camerata Antiqua de Curitiba, lá no Vaticano. Olha, um momento inesquecível para todos. Tanto para quem já está no Vaticano há muito tempo, para quem presenciou a apresentação, mas principalmente para quem é da Camerata Antiqua, para quem está envolvido com a vida desses músicos maravilhosos que nós temos aqui no nosso Brasil. O Jucinei Cardoso é o nosso correspondente internacional lá no Vaticano e traz todos os detalhes, acompanhou essa apresentação. Vamos ver. A música que chega aos ouvidos vem do interior de uma das 4 basílicas papais de Roma. Situada no coração da cidade eterna, Santa Maria Maggiore é o maior templo mariano do Ocidente. A igreja dedicada a Nossa Senhora foi o local escolhido para a celebração de um marco importante na história de Brasil e Vaticano. Os 200 anos de relações diplomáticas entre a Santa Sé e o maior país católico do mundo. As relações diplomáticas do Brasil com o Vaticano aconteceram a partir das tratativas do padre Vidigal em 1826, anos depois da proclamação da independência do Brasil. A Áustria e a Inglaterra reconheceram o Brasil. E daí o terceiro país a reconhecer foi o governo apostólico do Vaticano. E é isso que nós comemoramos agora, 200 anos de igreja
que está no Brasil, reconhecida pela Santa Sé. E para isso nós escolhemos os músicos da Camerata Antiqua de Curitiba. Sob a regência do maestro Ricardo Bernardes, coro, orquestra e solistas encantaram o público com a obra de José Maurício Nunes Garcia. No programa, trechos importantes da produção do artista, considerada uma das mais emblemáticas do período. Ela foi escrita para uma celebração de 8 de dezembro de 1810, portanto 2 anos depois da chegada da família real ao Rio de Janeiro, mas é um momento áureo da produção de José Maurício, porque era um momento que ele era o único compositor da corte. Quando Dom João VI chega, ele já era um músico em plena atividade, era o mestre de capela principal do Rio de Janeiro e se torna o compositor preferido da corte, como eu disse, até a chegada do Marcos Portugal. Então é o nosso grande compositor desse período. Fundada em 1974, a Camerata é mantida pela Fundação Cultural de Curitiba e administrada pelo Instituto de Arte e Cultura da cidade. Em mais de 5 décadas, se consolidou como um dos grupos mais importantes do país na interpretação de repertórios barroco, renascentista e contemporâneo. Nos últimos anos, ampliou sua presença internacional com apresentações na América do Sul, do Norte e Europa. O convite feito pela Embaixada do Brasil para a Santa Sé para participar da missa alusiva ao bicentenário foi um novo marco para o grupo. Estamos aqui hoje com muitas mãos, assim, principalmente para levantar a questão dos recursos e tudo mais, para poder trazer esse quantitativo de pessoas para realizar esse trabalho. Então foi um trabalho com muita satisfação que a gente teve, que sabia também da importância que isso seria para o histórico do grupo. É a Camerata, a história da Camerata, mas é a Camerata Antiqua de Curitiba, né? Então a gente leva um pouco de Curitiba para o mundo, a gente leva Curitiba, né? O Brasil, né? O nosso país também para o mundo. Então é um momento de muito orgulho e de muita alegria, assim, né? O Senhor esteja convosco. Rezada em português, a celebração foi presidida pelo cardeal Pietro Parolin, que é secretário de Estado do Vaticano. Durante a homilia, ele lembrou os laços centenários que unem os dois países. Desejamos agradecer por estes 2 séculos de diálogo, respeito recíproco, cooperação paciente e fecunda, não apenas registrados nos documentos da história, mas, sobretudo, na experiência concreta de um povo que crê na sua cultura, nas suas esperanças e nas suas provações. Confiemos este percurso à Virgem Santa, Salus Populi Romani, e Nossa Senhora Aparecida, para que conserve em seu coração materno a Santa Sé e o povo brasileiro. Para o clero e autoridades do Brasil que participaram da celebração, o momento é emblemático e motivo de orgulho. A Camerata Antiqua de Curitiba, que é um símbolo da nossa cidade, faz a história na cidade de Roma, volta para Roma para se apresentar dessa vez com coro e orquestra, nesses locais tão importantes e tão emblemáticos. Curitiba, que se destaca em tantas ações e qualidades, também se destaca na cultura e apresenta ao mundo um dos melhores concertos de música erudita, um momento de alegria muito grande e um privilégio. Eu agradeço a Deus por participar desse momento como prefeito de Curitiba. Celebrando em Roma o bicentenário das relações Brasil-Santa Sé. E a Camerata Antiqua de Curitiba foi convidada. Eu não esperava um dia participar num contexto assim. Deus foi muito gracioso comigo. Já para os dois países no centro das comemorações, a data consolida uma antiga relação. E o desejo é que ela siga no ritmo da camerata, afinada e cada vez mais harmônica. Aí você é músico e daqui a 20, 30 anos o neto, né? Ou bisneto, daqui a 40, 50 anos, ô vô, ô vó, onde o senhor cantou, onde a senhora cantou ou tocou? No Vaticano. Só isso, no Vaticano. É um selo de qualidade, é um selo de reconhecimento, sem dúvida.
é um momento inesquecível para todos, né? Atenção, tem um recado para você que é mulher. Preste atenção no convite que será feito agora, aliás, um convite especial. Está chegando o Retiro das Mulheres. O Retiro para as Mulheres na paróquia Bom Jesus dos Passos, com a presença das missionárias da obra Evangelizar é Preciso. Entre em contato com a paróquia pelo telefone 41, que é o código de área, 3673-1694 e faça a sua inscrição. O telefone está aí na sua televisão, está aí o cartaz, né? 3673-1694, 3673-1694. Retiro só para as mulheres na paróquia Bom Jesus dos Passos, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, dia 31 de janeiro, faltam poucos dias. Vamos àquela parada rápida de 2 minutos? Não saia daí. A gente sai para o intervalo com imagens de Guarujá, litoral de São Paulo, imagens ao vivo do Guarujá, ao vivo, canal 50.1, 26 graus agora em Guarujá. Calor já em Guarujá, 9h20 pelo horário de Brasília. Guarujá, bom dia! Estamos de volta e você já vê imagens de Encantado. O Cristo Encantado foi restaurado faz 1 ano, mais ou menos, né? Reinaugurado em Encantado, de braços abertos para toda a região. Alô, Rio Grande do Sul, alô, povo gaúcho, bom dia. Encantado e região nos acompanha pelo site e também pelo nosso canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial. Isso é um ponto de encontro das famílias, né, de toda a região e os turistas que chegam em Encantado, Bela Encantado, no Rio Grande do Sul. Tá chegando o dia 28 até o dia 1º de março, Retiro Nacional aqui em Curitiba com o Padre Reginaldo Manzotti. Você já fez a sua inscrição? O prazo está terminando, restam poucas vagas. Venha, participe do Retiro Nacional, é mais uma edição para momentos inesquecíveis, né? Momentos esperados. Aliás, pessoas do Brasil inteiro, dias 28 de fevereiro e 1º de março. Você está convidado a viver esse momento de fé, de espiritualidade, aqui no 14º Retiro Nacional, aqui em Curitiba. Você pode realizar a sua inscrição pelo site evangelizarepreciso.com.br, está aparecendo aí na sua televisão, ou pelo 41, que é o código de área 3221-6060. 3221-6060 ou evangelizarepreciso.com.br. Organize a sua caravana, venha vivenciar esse momento de fé e bastante espiritualidade junto com o Padre Reginaldo Manzotti para mais uma edição, 14ª edição desse Retiro Nacional. Deixa eu voltar com a Suelen Rodrigues, que está conosco, direto de Maringá, Cidade Canção, região noroeste do estado do Paraná, que agora já faz 28 graus e hoje a temperatura em Maringá vai passar mole dos 32, 33, não tenha dúvida disso, né? Suelen está balançando a cabeça, com certeza. Suelen, o assunto é educação, a notícia boa para a educação das nossas escolas. Um levantamento divulgado ontem aponta que mais de 70% das escolas brasileiras, olha que notícia boa, mais de 70% tem internet, tem conectividade. A gente precisa melhorar mais, mas 70% já é um número considerável para quem não tinha quase nada, né, Suelen? É isso mesmo, Adilson. As escolas públicas marcam aí um histórico na inclusão digital nas unidades públicas. Segundo um levantamento de um departamento do governo federal que chama a ENEC, que trabalha ali na expansão da internet nas unidades, mostram que 70% dessas escolas públicas possuem internet, possuem conectividade para auxiliar aí na pedagogia atual que exige essa inclusão digital. Isso significa que cerca de 96 mil escolas possuem internet, né, beneficiando cerca de 24 milhões de alunos em todo o país. Inclusive, separamos por regiões a porcentagem dessa conectividade que o pessoal pode acompanhar aí na tela com a gente. Liderando a nossa região, região sul, com mais de 80% das unidades
Centro-Oeste com mais de 77%, Nordeste 72%, a região Sudeste com 64,5% e a Norte com mais aí de 60%. Também, segundo a pesquisa, menos de 3% das unidades escolares não tem nenhum tipo de conexão. Isso significa que esse setor, o ENEC, juntamente com os municípios e os estados, estão trabalhando aí nessa conectividade em todo o país. Esse avanço, Adilson, ele representa mais que a inclusão digital, né? Ele representa aí a educação abrindo portas também para o ensino digital, recursos educacionais e também mais oportunidade para alunos e professores em todo o país. Até mesmo uma ferramenta que ajuda aí no combate ao analfabetismo no país. Até porque, Adilson, a educação deve chegar a todos, né? Eu volto com você. Sem dúvida. Obrigado, Suelen. Ao vivo de Maringá, cidade Canção, no estado do Paraná. 100% temos que chegar essa conectividade nas escolas brasileiras. Vamos fazer um giro pelo Brasil agora. Roda a vinheta. A gente começa falando sobre os estudantes brasileiros que usaram o Enem 2025 como forma de conclusão do ensino médio têm enfrentado dificuldades para obter o documento oficial de certificação. Esse documento é essencial para efetivar vagas em universidades. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, o INEP, confirmou que o certificado digital só estará disponível a partir de 2 de março, por meio de uma nova plataforma online, depois de um recuo sobre a intenção de lançar um aplicativo para isso. Para evitar prejuízos, o INEP informou que nesta sexta-feira, já agora dia 30, será liberada na página do participante uma declaração provisória de atendimento às condições de certificação, que vai permitir a pré-matrícula em instituições de ensino superior. Inclusive, para quem foi aprovado no SISU, no ProUni ou FIES, desde que tenha exigido o mínimo de idade e notas do exame. A emissão do certificado eletrônico definitivo está prevista para março e as universidades serão oficialmente avisadas sobre a situação para não barrar matrículas por falta de documento formal no início do semestre. Então, as universidades serão devidamente informadas, o candidato vai imprimir lá o documento provisório e só em março ele pega o definitivo, dá para fazer a matrícula. Tranquilizando, né? O estudante que está nervoso, preocupado, porque está tudo fora do ar. Falar de um problema sério agora que atinge muitos idosos no Brasil. É a osteoporose. Cuidado com o papai, com a mamãe, com o vovô e com a vovó em casa. A osteoporose é um problema sério e deve crescer ainda mais até 2050. Você está vendo aí na sua televisão. Especialistas em saúde alertam que esses casos todos devem crescer mesmo de forma significativa, acompanhando o envelhecimento da população brasileira e no mundo também. Sim, a população mundial está ficando mais velha. Nós estamos ficando, né? A osteoporose é caracterizada pela perda de massa e densidade óssea. Costuma se manifestar de forma silenciosa e só é percebida muitas vezes por fraturas, por fragilidade em ossos como o quadril, punho e a coluna. Estimativas internacionais indicam que, até 2050, os diagnósticos podem aumentar em mais de 50% entre pessoas com mais de 50 anos, refletindo fatores como sedentarismo, envelhecimento e melhora nos métodos de detecção. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas já convivem com o problema, com a osteoporose. 10 milhões são quase 5% da população, é muita gente. Especialmente mulheres na pós-menopausa, e esse número tende a subir com o passar dos anos. A prevenção é essencial e inclui atividade física regular, alimentação rica em cálcio e vitamina D e acompanhamento médico, principalmente para quem já passou dos 50 anos. Acompanhamento médico é essencial. Vamos ao médico, homem e mulher, sobretudo as mulheres. As mulheres vão, né? E as mulheres tomam a reposição hormonal após os 50 anos por causa da menopausa. Mesmo assim, o número é alarmante.
10 milhões de pessoas com a osteoporose. Não é pouca gente. Vamos falar agora do HIV. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, iniciou aqui no Brasil um estudo para avaliar a incorporação ao SUS de uma injeção semestral de prevenção ao HIV, usando o medicamento Lenacapavir, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A pesquisa, que acontece em 7 municípios, em 7 grupos, distribuídas por diferentes regiões do Brasil, vai analisar a eficácia e a viabilidade de aplicar a dose a cada 6 meses em grupos específicos com maior risco de exposição ao vírus. O objetivo é oferecer uma nova forma de profilaxia pré-exposição, que compromete as opções já disponíveis e possa ampliar a proteção da população vulnerável ao HIV. Aliás, o Brasil é referência no mundo, lembram disso? Quando surgiram os primeiros casos de HIV no final dos anos 80, qual foi o país que logo começou a combater o HIV através da sua rede SUS? Foi o Brasil. E a gente continua dando exemplo para o mundo, com uma espécie de vacina, e é vacina, Lenacapavir, contra o vírus HIV. Viva o cientista brasileiro, A cientista brasileira, os cientistas brasileiros. Está abastecendo o carro? Já abasteceu, encheu o tanque? Sentiu a diferença na bomba? Diminuiu o preço da gasolina? Ou não fez diferença no bolso? O tanque está cheio e você está pagando o mesmo valor. Pois é. A Petrobras baixou o valor da gasolina, lá nas distribuidoras, lá na produção. Já chegou na bomba que você abastece, no posto que você é cliente, ou ainda não? Já abasteceu o seu carro? Você está num posto de gasolina aí. Sentiu a diferença no bolso, Suelen? Sim. Olha, Dilson, essa redução, pelo jeito, chegou somente nas distribuidoras, porque para o consumidor final na bomba dos postos de gasolina, ainda não, vamos esperar, A Petrobras anunciou e começou a valer ontem, terça-feira, uma redução de 5,2% no preço para as distribuidoras. Com isso, o valor que sai das refinarias caiu 14 centavos por litro, chegando a R$ 2,57. Essa é a primeira queda, do preço da gasolina em 2026, mas segundo os especialistas, pode demorar dias ou semana para chegar no consumidor final, mas se for repassada pode ajudar aí no orçamento, no bolso dos brasileiros. Esperamos que sim. A Petrobras também reforçou que o preço final nos postos de combustível pode variar, porque depende dos impostos estaduais e também da margem de lucro de cada posto, Então, por exemplo, hoje aqui no Paraná, o preço da gasolina fica em média aí de R$ 6,50, que depende de cidade para cidade. Aqui em Maringá, por exemplo, não dá muita diferença do preço estadual, fica aí uma diferença de 2 centavos, uma média de R$ 6,48. Além disso, Adilson, outros fatores que podem demorar aí para chegar um pouco aí no consumidor final é que a gasolina brasileira tem 30% de etanol, então essa diferença tende aí a ser menor. Bom, esperamos que essa queda de preço também chegue nas bombas aí do posto para nós consumidores final, até para aliviar, nem que for um pouco, nem que for alguns centavos, aí ajuda já no orçamento, não é mesmo, Adilson? Ajuda bastante, sobra um dinheirinho aí para o fim de semana, Suelen? Obrigado, viu, querida? Bom dia para você, Suelen Rodrigues, direto de Maringá. Vai abastecendo aí de cenzão em cenzão, Ou coloca álcool, Ou pega uma carona com um amigo aí para ir para o trabalho. Uma parada rápida, já voltamos com aquela mensagem, com aquela reflexão de todos os dias do nosso Bom Dia Evangelizar. Saímos para o intervalo com imagens de Bonito, que é bonito, Mato Grosso do Sul, bonito que é lindo, Que nos acompanha pelo nosso site, pelo nosso canal do YouTube TV Evangelizar Oficial. Clica lá, 9h40 pelo horário de Brasília. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia,
irmãos e irmãs que acompanham esta transmissão na TV Evangelizar. Sejamos todos muito bem-vindos a este momento de oração. É hora de nós pararmos um pouco, renovar as nossas forças, para que possamos trabalhar. Você que está aí também tomando seu cafezinho, ou com a família, ou que está a caminho do seu trabalho. É momento também de uma reflexão. Como é importante nós termos o contato com Deus em nossas vidas. Às vezes nós estamos um pouquinho afastados, às vezes não estamos frequentando a missa, ou estamos um pouco longe, nos sentindo longe de Deus até, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade. E fazer uma reflexão sobre o Evangelho é uma grande oportunidade para todos nós, sobretudo nesse começo do ano, porque Deus tem uma mensagem muito importante para todos nós, uma mensagem de ânimo. Então, eu convido a ouvir o Santo Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, do capítulo 7, capítulo 6, dos versículos 46 a 52. Vou fazer a leitura e depois nós vamos fazer a reflexão. E despedido que foi o povo, retirou-se ao monte para orar. À noite, achava-se a barca no meio do lago, e ele a sós em terra. Vendo-os se fatigarem em remar, sendo-lhes o vento contrário, foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. À vista de Jesus, caminhando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas ele logo lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não vos assusteis. E subiu para a barca, junto deles, e o vento cessou. Todos se achavam tomados de um extremo pavor, pois ainda não tinham compreendido o caso dos pães, e seus corações estavam sensíveis. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós nos deparamos com este trecho que praticamente Jesus nos fala para ter coragem. Sou eu. Coragem, sou eu. Quantas vezes nós nos sentimos um pouco longe de Jesus? Vejam que o Evangelho nos traz várias coisas interessantes, como o vento, a noite, e é assim que às vezes nós nos sentimos. O vento quer dizer as dificuldades, a noite, a escuridão, é a ausência de Jesus. Às vezes nós sentimos a ausência de Jesus, e nos sentimos muito sós, nos sentimos com medo. E se o medo toma conta de nós, porque a nossa fé muitas vezes é pequena, às vezes nós nos deparamos com a dor interior também. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vem nos encorajar, vem nos dar força, coragem, sou eu. Às vezes nós ouvimos de alguém, coragem, sou eu, mas é Jesus que fala. Nós conhecemos Jesus para reconhecê-lo como amigo, como o Salvador, como aquele que está ao lado de nós. Veja que quando alguém fala assim, com tanta intimidade, coragem, sou eu, pode parecer às vezes a nossa mãe, o nosso pai, um parente, um irmão, alguém que nós já conhecemos. Então Jesus, que nos conhece, pois é Deus, fala para nós hoje, coragem, sou eu. E muitas vezes nós temos que também fugir da nossa autossuficiência. Quantas vezes nós queremos só nós mesmos resolver os nossos problemas? E então vamos pelo lado da racionalidade. Eu sempre resolvi o meu problema. Por que eu preciso tanto assim de alguém me aconselhando? Nós temos essa tendência racional dentro de nós. E Jesus vem nos dizer que
Ele nos dá essa confiança. A palavra coragem, que aqui é mencionado de outro jeito, tranquilizai-vos, mas na verdade isto também quer dizer coragem. Ela vem do coração, etimologicamente vem do coração. É uma ação do coração. Essa ação deve nos mover também. Não só a racionalidade para resolvermos os problemas. Veja que Jesus, no início do Evangelho, despede o povo e vai fazer o quê? Orar. Jesus vai orar. Nós também devemos fazer isso. Nos alimentar da oração, da Eucaristia, indo à missa, usando os sacramentos da igreja para nos santificar. Queridos irmãos e queridas irmãs, quantos hoje estão enfermos? Quantos estão nos hospitais? Quantos problemas em famílias? Quantas tentações se sobressaem à nossa visão com Deus? Pense aí, você está sofrendo dor? Você está sofrendo algum problema familiar? Alguém doente em casa? Ou desavenças? Alguém com problema com drogas em casa? São tantos os desafios. Criança doente, idosos deprimidos ou abandonados. Queridos irmãos, como é importante nós não deixarmos as preocupações tomarem conta de nós. Muitas vezes ficamos tão preocupados que isso domina a nossa mente e a nossa fé diminui, porque esquecemos muitas vezes de Deus, esquecemos de Jesus em função do problema que temos. É sempre importante alimentar a fé, fazer como Jesus nos ensina, orar, estar próximo de Deus. E aqui, ao lado do Santíssimo exposto, coloque a sua vida, coloque o seu coração, a sua dificuldade agora, diante do Senhor desde já, ouvindo uma música, ouvindo o que o Senhor quer dizer para você. Agindo Deus, quem impedirás? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, que ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, que ele tudo fará. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. É assim que devemos ser. Veja que os discípulos neste evangelho não reconhecem Jesus vindo. Nós devemos ser assim, sedentos de Deus, sedentos de ver Jesus, sedentos de ter Jesus em nossas vidas, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Só Ele é a solução perfeita para as nossas vicissitudes, dificuldades, os ventos da vida que nós recebemos. A escuridão do caminhar em nossa vida, muitas vezes, ela é iluminada só por Jesus. Se você está nesse momento, meu irmão e minha irmã, desiludido, chateado, sem esperança, triste, às vezes desempregado, entregue para Jesus nesse momento também tudo isso. Caminhe, faça por onde, mas entregue para Jesus. Ele
é a grande solução para as nossas vidas. Entregue para Ele. Os discípulos não reconheceram. Você reconhece? Você reconhece Jesus em sua vida? Tem pensado em Jesus em sua vida? Nós temos orado para estarmos próximos de Jesus? Veja que eles já estavam acostumados a Jesus. Às vezes nós estamos acostumados à religião. E às vezes precisamos de uma nova atitude. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Entregue seu coração para Jesus. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Tudo aquilo que você está vivendo nesse momento, entregue a Jesus, no Santíssimo Sacramento. O meu coração, Ele vai te colocar o modo certo de você caminhar, a bênção em sua vida, todas as questões importantes que você pensa. Reza por aquele que está doente, você que está aí nos hospitais, você que está numa casa de repouso. Não perca o seu ânimo. Coragem, sou eu, diz o Senhor. Como a terra seca deve ser o nosso coração. Estamos quase chegando ao final desta oração. Aproveite este momento com Jesus. Entregue para Ele tudo o que você quer nesse momento. Enquanto ouve os cantos, eleva sua alma ao Senhor. E muitas vezes você que está longe, volta para Jesus. Ele te perdoa. Ele te aceita. Ele é tão puro que caminha sobre as águas. Ele é tão sem pecado que caminha sobre as águas. Fica parecido com Ele. Deixa Jesus tocar sempre o seu coração. Pensa agora naquela pessoa que você brigou, ou que você teve uma desavença. Entrega aqui diante do Santíssimo. Entrega a doença. Entrega a sua dificuldade, o desemprego, tudo aquilo que te dói e que te faz muitas vezes ter medo. Coragem, sou eu. Coragem. Não tenhais medo. Não fique paralisado pelo medo, querido irmão, querida irmã. Deixa Jesus povoar o seu coração. Fica agora, meu irmão, minha irmã, com a bênção. Que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês que acompanham esta oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique agora, meu irmão e minha irmã, com o programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu